Olha, na verdade eu fico muito feliz de poder ser questionado com relação a essa questão. Eu fui o primeiro político que levantou, afora os técnicos, obviamente, fui o primeiro político que levantou uma preocupação muito grande com relação ao sistema CISPREI. A Lei 5066, ela criou uma série de ferramentas jurídicas no sentido de sanear a questão do grande fundo que é necessário para suprir as futuras aposentadorias que o CISPREI tem que cumprir. O que houve com esse grande fundo que hoje teria em torno de 120 milhões de reais? Houve uma dilapidação dele com pagamento de pensões e aposentadorias. De uma certa forma irresponsável. Por que isso? Porque não se preocupou, na verdade, com a manutenção desse fundo, que é o que garante, que é o que dá segurança previdenciária ao funcionalismo. Então nós levantamos na Câmara uma grande discussão, inclusive com 3 audiências públicas, no sentido de buscar alternativas para que essa situação CISPREM, relacionada com Câmara de Vereadores, Prefeitura, Municipalidade, tivesse uma série de alternativas que buscasse uma solução para esse problema. Eu diria mais, quando se criou a Lei 5066, apenas se preocupou em buscar atuarialmente a recuperação desse grande fundo. Mas, por outro lado, ela foi extremamente leonina com o erário público. Hoje nós sabemos que de cada R$100 que o funcionário recebe, ele tem mais de 70% de descontos que são para os descontos previdenciários. E naquele momento não se analisou a situação do poder público com relação às finanças públicas. E o que houve? Todos os administradores empurraram essa situação para o futuro e não cumpriram com as suas obrigações. Câmara de Vereadores, DAI e a Prefeitura Municipal, dentro do seu quadro geral. Nós precisamos rediscutir essa questão no meu entendimento. Da situação do jeito que está, ela hoje ela torna inviável uma solução imediata para o problema. O que tem que começar a se fazer no meu entendimento? É fazer um cálculo atuarial atualizado, e nós vamos fazer isso nos primeiros meses de governo, para nós ter conhecimento profundo sobre a situação hoje que se encontra esse play. Hoje é inadmissível e é impossível se cumprir da forma que se encontra esse fundo, que tem hoje em torno de 15 milhões de reais. É inadmissível, tu não vai conseguir cumprir com as aposentadorias. Eu fiz uma previsão no ano passado, que dentro de 4 anos tu não teria que cumprir com pensões e aposentadoria. Então há uma responsabilidade imensa da próxima gestão, que eu tenho a convicção de que vai ser nossa, no sentido de regularizar essa situação. Uma coisa é certa, nós vamos cumprir com as obrigações que está previsto na Lei 5066. Nós vamos cumprir. A nossa preocupação não é a partir do dia 1º de janeiro em diante. Nós vamos fazer isso cumprir. A nossa obrigação é com aquilo que não vem sendo cumprido. E nós sabemos que essa administração atual não vem cumprindo, assim como a Câmara de Vereadores não vem cumprindo, assim como o DAI não vem cumprindo, não é verdade? E constantemente eles solicitam à Câmara de Vereadores, através de uma autorização legislativa, a regularidade previdenciária. Para quê? Para poder obter financiamentos a nível federal, a nível estadual. Mas continuamente não cumpre com as suas obrigações. Então o que nós queremos? Nós queremos, na verdade, cumprir com a obrigação a partir de janeiro. Né? Não vamos utilizar recursos do Fundeb, igual utilizou o atual governo, porque não é legal, é injusto com a educação, retirar recursos que são canalizados especificamente para uma ação de governo na área da educação para pagar a questão previdenciária. Agora, algo precisa ser feito. E nós, de que forma nós vamos cumprir com a nossa obrigação? Nós temos um princípio básico que nós não vamos admitir contratações emergenciais. Nós entendemos que a porta de entrada do serviço público é, na verdade, o concurso público. Esse governo tem 668 pessoas contratadas emergencialmente, e nós acreditamos que é a pior forma que tem de lapidar o erário público é tu colocar pessoas pela porta dos fundos. Nós temos a convicção de que o concurso público é o único caminho. O que acontece com essas 668 pessoas que estão contratadas? Elas precarizam o sistema previdenciário, por quê? Porque elas não contribuem. Então o concurso público vai possibilitar, é uma das formas de recuperar o CISPREI, de que esse funcionário concursado possa contribuir com o sistema previdenciário. Hoje, se tu perguntar para qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento na área pública e previdenciária, parece que é uma vontade de determinar o CISPREI enquanto tu precariza o sistema. O sistema ele é tripartite, e se tu precariza um segmento desse sistema, tu precariza o sistema todo, porque cada um tem que cumprir com a sua obrigação. E foi aprovada uma lei, que é a Lei 5066, que tem vigência e tem que ser cumprida. Então nós entendemos o seguinte, que a partir do momento que tu incentiva a entrada no serviço público através do concurso público, tu está revitalizando o CISPREI. Eu fico pensando assim, 668 funcionários contribuindo
para o CISPREM, com certeza eles vão dar um aporte de caixa muito maior ao sistema. Então a nossa ideia é na verdade utilizar a ferramenta do concurso público, né, para que se revitalize o CISPREM. E de outras formas cumprir com a Lei 5066. Então são duas atitudes que nós vamos tomar, até porque como funcionário público e como alguém que lida continuamente com a lei previdenciária, eu entendo que o sistema tem que funcionar. Porque a única garantia que o funcionário tem, na verdade, é de ter o seu futuro com tranquilidade. Da forma que está hoje, com certeza, dentro de 3, 4 anos, haverá sérios problemas para aqueles que estão se aposentando nesse período. O sistema não vai suportar. E, obviamente, que o cálculo atuarial é algo que nós vamos recomendar a partir do início do governo, para nós sabermos exatamente o que é necessário a nível de contribuição previdenciária para o CISPREM.